Olá, eu vim aqui hoje me apresentar porque eu tenho falado, né, aqui no canal, mas eu ainda não falei quem eu sou e nem o que eu tô fazendo aqui. E vocês devem estar ouvindo os meus vídeos e devem estar perguntando quem é essa louca que do nada saiu falando sobre autoconhecimento, sobre energia, sobre matéria, sobre massa, né? Sobre desenvolvimento humano. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, sobre o meu canal, como que ele surgiu, né? Meu nome é Ana Cristina. Eu há 7 anos atrás eu criei o canal Harmonia do Ser, que vai mudar de nome, tá? Ele vai passar para o nome Harmonizando as Emoções, né? Mas quando tudo estiver pronto, porque ainda não tá, então eu tô fazendo um site, eu tô fazendo um blog, muita coisa legal vai vir aí para acrescentar mais as informações e os conhecimentos que eu tenho para passar para vocês, né? Então, assim, a ideia de criar o canal surgiu quando eu entrei efetivamente, né, no processo de autoconhecimento, que foi mais ou menos há 7, 8 anos atrás, tá? Por que eu digo efetivamente? Porque desde que eu me conheço por gente, que eu, sem saber porquê, sempre tive uma atração muito grande pelo autoconhecimento e pela espiritualidade, né? E percorri vários caminhos aí, sem saber muito por onde ir, né? Eu sabia que eu precisava, esses caminhos, esses lugares, né? De espiritualidade, eles me atraíam muito, né? De conhecimento da mente humana, como que a mente humana funciona, por que nós somos desse jeito, por que a gente se comporta dessa forma, por que fulano se comporta assim e ciclano se comporta de outra forma, por que uma pessoa tem uma reação e outra pessoa tem outra. Porque o que nos fez dessa forma, né? E o que fazer, qual o caminho seguir para que a gente possa se desenvolver melhor enquanto ser humano, né? Esses assuntos não sei explicar porquê, quer dizer, não sabia, né? Hoje eu já entendo um pouco mais, mas eu não sabia muito explicar porquê, sempre me atraíram muito. Eu lembro que quando eu era pequenininha, e aí eu devia ter uns 4, 5 anos mais ou menos, e eu nunca comentei isso com ninguém, né? Então eu tô agora expondo aqui, né, em rede nacional para todo mundo saber, mas não é nada demais. É assim, eu acho que esses pensamentos me pareciam tão malucos que eu nunca comentei com ninguém. Mas na verdade não eram nada malucos. A minha ignorância é que achava que tudo tinha que ser linear, tudo tinha que ser racional, e na verdade nada é linear, nada é racional. A razão ela é muito importante, né, para a gente viver como ser humano, mas eu digo assim, nesse mundo do sentimento e do espiritual, nada é linear, nada é racional, tudo é muito você entrar em contato com você e com o outro e apenas sentir. Então, voltando ao que eu estava falando, né, quando eu era muito pequenininha, eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu me peguei pensando assim, por que eu sou eu? Por que eu estou aqui nesse corpo e me sinto como a Ana, me sinto como eu mesma, e aí eu olhava a outra pessoa na minha frente e falava assim, por que eu me sinto como eu? E por que eu não me sinto como ele? Porque assim como eu sou eu poderia ser ele.
Mas ele é ele se sente como ele. E ele não se sente como eu. Então, assim, são uns pensamentos que à primeira vista parecem meio malucos, mas que na verdade são filosóficos. E eu tinha só 4 anos de idade. 4, 5 mais ou menos, né? Foi quando eu comecei assim, o racional, eu comecei a raciocinar sobre as coisas, né? Então, assim, esses assuntos, eles sempre permearam a minha vida, né? E aí, eu percorri vários lugares, né? Mas tem um motivo porque que a gente percorre, né? Não é assim do nada. Embora esses assuntos de espiritualidade, de autodesenvolvimento, de conhecimento do desenvolvimento humano sempre me atraíssem, a gente só vai buscar mesmo alguma coisa quando a gente tem a dificuldade, né? Então, assim, eu passei algumas dificuldades, né, na minha vida, estive em muitos lugares que eu não gostaria de estar, lugares que eu digo assim, né, a vida me levou a fazer, eu fui obrigada a fazer coisas que eu não queria fazer, né? Então, assim, durante muitos anos eu tive desconectada de mim, porque eu tinha que ser uma pessoa que eu não era, eu tinha que agir de forma que não era a minha forma, eu tinha que estudar coisas que eu não queria estudar, eu tinha que trabalhar em lugares que eu não queria trabalhar, mas não por mal. A vida estava fazendo isso comigo porque eu precisava ter todas essas dificuldades mesmo. Porque quando a gente não vê saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, a gente vai para onde? Para cima. É o único caminho que tem. E lá em cima tem Deus, né? Então, eu não via saída, em determinados momentos da minha vida eu não vi saída, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Eu me senti muito sozinha muitas vezes, na maioria das vezes, tá? O sentimento de solidão permeou muito a minha vida. Eu não tinha com quem contar emocionalmente não tinha. E eu só tinha um caminho, que era Deus. E aí eu fui buscar Deus. E só que eu não sabia onde achar Deus. Então, eu busquei Deus em várias religiões, né? Então eu fui para católica, eu fui para evangélica, eu fui para o espiritismo, eu fui para Umbanda, várias religiões eu percorri, eu conheci, respeito todas elas. A que faz mais sentido para mim é o espiritismo, mas alguma coisa dizia para mim que não era por aí. Porque assim, respeito todas as religiões, eu acho que as doutrinas religiosas, elas dão um norte muito grande para as pessoas. Mas para mim, faz sentido para mim, tá? Mais do que qualquer religião é a espiritualidade. O espiritismo, ele fez um sentido enorme para mim, e a doutrina espírita me trouxe grande conhecimento. Vocês vão ver que eu vou citar muitas vezes coisas aqui que tem a ver com o que eu aprendi na doutrina espírita, e para mim é o que faz mais sentido, tá? Mas eu acho que todas levam ao mesmo caminho, todas levam a Deus, mas num sentido macro, né? A espiritualidade sem o cunho da religião, porque eu estou falando aqui para pessoas de várias religiões e eu não senti na minha vida um chamado para efetivamente estar vinculada a nenhuma religião,
mas sim me conectar com a espiritualidade num sentido macro, porque a religião tal, religião, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, é fracionado, percebe? É segregado. Então, quem é espírita não é católico, quem é católico não quer saber do espiritismo, quem é evangélico também não quer saber do espiritismo e nem do católico. E aí segrega. Só que o objetivo da espiritualidade, quer dizer, o objetivo não. A espiritualidade, ela é um todo. Ela é única. Ela não é segregada. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu acredito nisso, acredito... Não. Todos nós somos um só. Quando a gente se eleva para a espiritualidade, formamos um só corpo. Por isso que não fazia sentido para mim, e hoje eu entendo, mas na época eu não entendia, eu me vincular a nenhuma religião, né? E como muita gente, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim, porque eu não sabia quem eu era. Eu passei tanto tempo tentando ser o que as pessoas queriam que eu fosse, o que as pessoas achavam que era bom eu ser. E aí fulano falava, é bom ser assim. Aí eu fazia. Mas não porque eu era, mas sim porque o fulano tinha dito que era bom ser assim. Ciclano, é bom ser assim. Aí eu fazia também. Então, eu passei tanto tempo fazendo coisas pelos outros, para os outros, para ser aceita pelos outros, porque é assim, tá? Quando você está muito desconectado com você, existe um abismo. Um abismo. Você forma o seu self, de acordo com o que dizem para você do que é certo e do que é errado, você forma o seu self e todo mundo é assim. O seu self não, desculpa. O seu ego, tá? O self é o contrário. O self é o seu eu superior, é aquilo que você é em essência. Mas assim, você forma o seu ego de acordo com o que você aprende do que é certo e do que é errado, e o ego vai ali mediando entre os seus desejos e o que você pode e o que você não pode fazer, né? E aí você vai formando ali o seu ego, de acordo com as regras da sociedade, da escola e tudo mais, né? Então, assim, todo mundo é assim, tá? Então, a gente nunca tá inteiro em nós mesmos, quer dizer, a gente é formado assim, e se a gente depois não fizer um processo de autoconhecimento, né, não entrar num processo de individuação, que é esse processo de voltar para si, se conhecer e procurar conhecer a sua essência e entrar em contato com ela, a pessoa ela vai sentir um vazio muito grande, porque o ego da pessoa é formado por parte dela, mas muita parte que não é dela, mas sim que ela aprendeu que era bom ser daquela forma, né? Então, voltando ao meu caso, eu nem conhecia a minha essência, o meu self, eu não conhecia. Existia um abismo, mas era um abismo e era algo assim muito diferente. Eu formei o meu ego,
muito diferente do que é o meu self, do que é a minha essência, mas muito diferente. Então, existia um abismo muito grande entre o meu ego, né, aquilo que eu mostrava para a sociedade, e o meu self. Quando existe esse abismo entre o ego e o self, a pessoa, aqui ó o abismo, a pessoa sente um buraco, um vazio dentro dela. E aí ela tá infeliz e ela não sabe por quê. E aí ela fala assim, gente, mas eu tenho tudo, mas não é o ter. Aí é que tá, é o ser. Ok, você tem tudo, mas só que você é você mesmo? Eu não era, eu nem sabia quem eu era. Eu lembro que eu comecei a fazer terapia e existia um exercício que eu tinha que fechar os meus olhos e dizer quem eu era, né? O que você tá vendo? Gente, eu vi um breu. Eu não me vi, eu não conseguia me enxergar. E aí, o que eu fazia? Eu olhava determinadas pessoas que eu achava que era legal, né, que na verdade elas estavam expondo um pouco mais o self dela, a essência delas, e por isso que elas transpareciam, por isso que elas reluziam, né? Porque quando você é self, você reluz, porque você coloca para o mundo a sua luz, e cada um tem a sua, não tem quem não tenha. Todos nós temos luz, nós somos luz dentro de nós. A nossa luz, ela só está ofuscada pelo ego, né? Ela está ofuscada. Mas enquanto a gente não se trabalha, né? Enquanto a gente não entra nesse processo de individuação. Mas existem algumas pessoas que estão um pouco mais desenvolvidas nessa questão e já conseguem expor um pouco mais a sua essência, e essas pessoas têm brilho. Por isso que dizem, nossa, fulano tem um brilho, ele tem um brilho no olhar, ele tem luz, nossa, ele transmite alguma coisa que eu não sei o que é. Gente, não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com externo, tem a ver com interno, né? E aquela pessoa ali, ela transparece a essência dela, porque ela deixa fluir a essência dela, né? Ela não abafa a essência dela. Então, como eu não me enxergava, eu olhava as pessoas e eu tinha que fazer o que as pessoas falavam para eu fazer. As pessoas, eu olhava as pessoas assim que me chamavam um pouco mais de atenção e eu procurava fazer igual. Eu procurava imitar aquelas pessoas ali. Só que não ficava espontâneo, porque não era eu. Entende? E isso tudo me trazia assim, muito sofrimento, muita tristeza, me trazia uma falta, um buraco muito grande, né? E aí, como a grande maioria das pessoas, quando está na ignorância, eu achava que esse buraco, ele precisava ser suprido com pessoas, né? Então, por muito tempo, existia uma carência muito grande dentro de mim, né? E eu achava que eu precisava suprir esse buraco com pessoas. Mas Deus, ele não passa a mão na nossa cabecinha, não. Quando a gente tem que se desenvolver, né? E todo mundo tem que se desenvolver, a espiritualidade, ela não passa a mão na nossa cabeça. Então, ok, eu queria preencher com pessoas o buraco, mas no caminho não era esse, então não, você não vai preencher com pessoas, né? E aí eu tentava uma aqui, não ficava, tentava outra ali, não ficava, e eu passei grande parte da minha vida sozinha, né? Sozinha que eu digo assim, porque eu queria, eu achava que eu ia tapar esse buraco tendo um relacionamento afetivo, íntimo, né? Quando a gente está na ignorância, a gente pensa assim, é a nossa forma primitiva de pensar, né? Mas não me fixava com ninguém,
E quanto mais eu não me fixava em ninguém, mais eu me revoltava, né? E por que eu tô dando essa volta de contar toda essa história da minha vida? Porque nessa infelicidade toda, que eu ficava revoltada, eu falei assim, gente, não é possível. Tem alguma coisa errada comigo. E aí, sem saber, sem perceber, mas já a espiritualidade já me direcionando, eu fui procurar, sem saber. Fui procurar, vamos procurar alguma coisa que eu possa aprender aqui, porque tem alguma coisa errada. E aí eu acessei a internet. E aí eu acessei o YouTube e me deparei com pessoas falando sobre autoconhecimento, sobre meditação, sobre entrar em contato com o seu eu, exercícios para você entrar em contato com você, para você ir se descobrindo. E aí eu fui fazendo esses cursos, fui ouvindo essas pessoas, o que as pessoas falavam fazia muito sentido para mim. Eu falei, é por aí. Então, assim, não estava em nenhuma religião. E é um processo, não é um milagre, é um processo. Não existe nada, nem ninguém, nem nenhuma espiritualidade, nem nenhum santo, nem ninguém que vai botar um dedinho assim na sua cabeça ou uma varinha de condão e vai fazer milagre. Não é. Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É você com você mesmo, é você que vai se trabalhar. É você que vai entrar em contato com você, é você que vai buscar, é você que vai puxar a sua essência, é você que vai fazer esse caminho, percorrer esse caminho, esse processo. E eu digo, esse processo não é fácil, esse processo é demorado. Muitas vezes você vai entrar em contato com vários fractais de personalidades, tá? Porque nós temos várias personalidades. Não é só essa aqui que a gente conhece, né? Que tá aqui no nosso consciente, que é uma parte muito pequenininha, né? É uma parte muito pequena que a gente tem noção. A maior parte, 90%, é o nosso inconsciente, que a gente não tem noção. Então, assim, se a gente não faz esse processo de autoconhecimento, 90% de nós mesmos a gente não conhece, tá? Então, é um mergulho fundo dentro de você, muitas vezes difícil, e muitas vezes dolorido, porque você vai entrar em contato com alguns fractais, né, algumas personalidades, né, que você traz de outros planos, né, e que fizeram parte de outras vidas, mas que tudo é você. Tá tudo dentro de você, mas que elas estão dentro de você para você se trabalhar, e algumas vezes elas startam, dependendo do que você passar, né? E elas estão dentro de você para você se trabalhar. Então, quando você faz esse mergulho profundo em você, você vai se deparar com elas, né? Você vai se deparar com as suas dores, mas é necessário para o processo de cura, né? Só nesse mergulho profundo dentro de você mesmo, e aí é você com você mesmo, cada pessoa tem um processo, não é igual para ninguém. Só nesse mergulho, né, é que você vai entrar em contato com você. Você vai passar por um processo, um caminho, uma estrada, e cada pessoa tem o seu tempo, porque cada um está num estágio de evolução.
e para que você entre em contato com você, para que você chegue ao seu self, que é a sua essência. E por que eu preciso entrar em contato com a minha essência? Porque enquanto você não entra em contato com a sua essência, você não descobre o seu projeto de vida. Tem pessoas que já vêm para cá já em contato, já sabem o seu projeto de vida, ok, já veio aqui, já está num estágio que veio aqui mesmo para fazer valer, para fazer acontecer o projeto de vida, e ok, ela rapidinho, logo no início da vida, e vai até o fim, naquele projeto de vida ali, porque veio para fazer aquilo. Mas tem pessoas, como eu, que veio numa situação de resgate. Eu precisei me resgatar. Eu precisei passar por coisas, e tá tudo certo tudo que eu passei, tá? Eu vim na família que eu vim, eu tive o pai e a mãe que eu tinha que ter mesmo, porque eu tinha que aprender, eu tinha que transformar, transmutar, fazer um processo de transformação do meu eu, de algumas personalidades minhas, entendeu? Que ainda não estavam desenvolvidas. Só que se você não entra nesse processo, nesse caminho do autoconhecimento, você fica na ignorância. Você não sabe de nada. E aí você fica revoltado com as coisas, como eu era. Porque eu não entendia. Eu me achava tão boa. Mal sabia eu que eu não era boa. Coisa nenhuma. Quer dizer, o meu self era bom. O que eu colocava para o mundo e para mim mesma, aquela partezinha ali do consciente que eu tinha consciência, era bom. Mas o que estava lá no fundo, algumas personalidades minhas, elas precisavam. E aí não é porque eu era ruim em algumas personalidades, não, eu era ignorante em algumas personalidades. Entendeu? E aí precisava se transformar, né? Transmutar, transformar, né? É o princípio da alquimia, né? Se não me engano. Então, assim, isso tudo me fascina muito, né? Quando eu olho para esse meu processo, isso me fascina demais. Então, assim, quando eu comecei a descobrir esse mundo do autoconhecimento, comecei a fazer os exercícios comigo, né? Comecei a trilhar esse caminho, e muita coisa começou a fazer sentido. Eu falo, gente, eu não posso ser egoísta de estar passando por isso, tá me melhorando, as coisas estão fazendo sentido para mim, e eu não compartilhar isso com as pessoas. E eu sempre gostei muito de escrever, né? Porque, assim, as coisas me vinham na cabeça e eu tinha vergonha de falar. E, na verdade, agora eu descobri que não era bem vergonha, era um bloqueio no chakra laríngeo que eu tinha, né? Mas tudo isso tem motivo, né? Foi necessário eu ter esse bloqueio durante um tempo. Mas assim, aí eu me expressava, já que eu tinha esse bloqueio no chakra laríngeo, né, de falar, eu me expressava assim muito escrevendo. E as pessoas liam as coisas e falavam assim, nossa, você escreve bem. E quando eu começava a escrever, a inspiração me vinha que eu não parava mais, né? Como se fosse assim uma psicografia mesmo. E aí eu comecei a escrever e eu dei o nome do canal de Harmonia do Ser. E eu comecei a escrever, as pessoas gostavam e tal, mas aí a vida foi fluindo, alguns problemas aconteceram, eu tive que... Aí eu parei,
Eu parei, eu esqueci um pouco do canal, do Harmonia do Ser, e eu parei de escrever. Mas continuei no processo, né, do autoconhecimento, né, algumas coisas mudaram na minha vida, e aí me veio a inspiração de voltar a me manifestar no canal de novo, né? Então eu coloquei até lá uma mensagem escrita dizendo que eu ia me voltar com o canal no Instagram, né? Porque eu tenho ele no Instagram, no Facebook não. O Facebook é algo mais pessoal. E assim, o que me deu força foi que eu tive um feedback muito legal das pessoas, assim, me dando força, sabe? Me dando boa sorte na minha nova caminhada. E eu gostei muito, assim. E esse feedback que as pessoas me dão do que eu tô fazendo, isso me impulsiona cada vez mais, né? E aí, eu fiquei pensando, caramba, eu tenho tanta coisa para falar, porque eu tô aprendendo muito, sabe? Eu tô fazendo curso de psicologia, faculdade de psicologia, tô no 5º período, né? Eu faço estágio também. E além disso, eu faço um curso de radiestesia, né? Eu faço curso de apometria, tudo eu tô num processo, né? Eu ainda não me formei. O único curso que eu, por enquanto, terminei foi o de constelação familiar. Então, assim, eu entrei para a faculdade, estava muito empolgada com a faculdade logo no início, e ainda estou, né? Mas, assim, muito empolgada para a faculdade, procurando muita coisa a respeito, né? Para ler. E me veio, assim, o curso de constelação familiar. Aí eu falei, eu vou me inscrever. E aí fiquei fascinada com a constelação familiar. Fiz o curso todo, um curso maravilhoso. E aí comecei a atender pessoas, né? Depois que eu terminei o curso, tive supervisão, fiz treinamentos, comecei a atender algumas pessoas. Eu tinha um suporte, porque assim, dúvidas que eu tinha supervisão. Isso foi ano passado. E assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu conheci pessoas assim maravilhosas, sabe? Assim, a constelação é uma paixão na minha vida, né? Mas aí eu dei uma parada também da constelação, porque a constelação ela toma muito o tempo, né? E eu precisava fazer muitos trabalhos e muitos estudos na faculdade, ainda tinha um estágio, né? Então eu dei uma suspendida da constelação, mas se alguém quiser fazer, eu faço sem problema nenhum, né? Eu tenho a formação, eu tenho diploma, eu tenho tudo direitinho e faço, e quem fez comigo gostou bastante. E continuei aí nos meus estudos com a psicologia, e do nada apareceu um curso de radiestesia, que você trabalhar com a energia da pessoa, né? Você sente a energia da pessoa e tem técnica para isso, né? E você, a energia, né? Aqueles fractais, aqueles pedaços e a energia num todo da pessoa, você harmoniza com o pêndulo. Então, é mais uma ferramenta aí para eu acoplar a minha formação, né, de psicologia, junto com a constelação, junto com a harmonização da radiestesia. E junto com esse curso também de constelação, eu estudei fazer a leitura corporal das pessoas. Então, assim, pelo tipo de corpo da pessoa, você consegue fazer um traço da personalidade das pessoas, né? O que a gente chama de traço de caráter, né? Então, assim, todo mundo tem todos, né? Existem vários traços de caráter, todo mundo tem todos, só que existe um
que sobressai mais em cada pessoa e de acordo com aquele traço de caráter que sobressai mais na pessoa, você consegue ter uma leitura com mais facilidade da personalidade dela e da forma como ela age na vida, assim, administra a vida e como ela age com relação às outras pessoas, né? Então, eu também tenho essa formação e eu pretendo juntar toda essa formação que eu estou adquirindo, né, todo esse conhecimento, junto com a minha experiência, né, do autoconhecimento e da espiritualidade, e passando para vocês esses conhecimentos, tá? Esses trabalhos. Faço também o trabalho da constelação familiar, é riquíssima para que a pessoa ela enxergue no campo os enroscos familiares, né? E por que a pessoa está com determinado problema de dinheiro, por que ela não tem prosperidade. Tudo isso vem do campo familiar, né? Vem das gerações passadas, né? E aí é um trabalho mesmo no campo de investigação de acordo com a informação que as pessoas vão trazendo, né? E ali o que eu faço é ajudar a interpretar para que a pessoa enxergue qual é a dinâmica dela no campo, né? E a partir do momento que ela enxerga, ela mudando a dinâmica dela, todo o campo muda, né? E aí as coisas começam a melhorar. Então é isso, eu espero que eu tenha feito aqui a minha apresentação de uma forma mais abrangente e espero vocês lá no meu canal, que por enquanto é a harmonia do ser, mas vai passar para a harmonia das emoções, tá? E é no Instagram e no YouTube também, tá bom? Então fique com Deus, um beijo, tchau!